Nossa igreja, nossa casa. Essa é a série de mensagens de outubro para refletirmos sobre a reforma protestante. E para isso gostaríamos de convidar você a não julgar a casa pela fachada, a vivenciar a fé de joelhos. E sabe aquele cafezinho bom? Também tem. Então, vem com a gente, sinta-se em casa, não repara a bagunça. É bem conhecido, Romanos 8, nós vamos ler do verso 1 ao 17 para a nossa reflexão dessa manhã. Diz a palavra do Senhor. 7. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Palavras do Senhor. Como nós já vimos até aqui, a carta de Paulo aos Romanos, diferentemente de outras cartas, é mais um tratado teológico, é uma apresentação do que Paulo crê, no que ele crê, visto que ele tem a intenção de ir para Roma. Ele não conhece aqueles cristãos de Roma, mas ele precisa da ajuda deles para continuar sua missão. Lembra que o desejo de Paulo é passar por Roma e ir para a Espanha. E ele precisa desses irmãos, da comunidade de fé, do apoio dessa comunidade, o apoio financeiro, e diz também que muito provavelmente ele queria alguém que falasse espanhol, para que pudesse acompanhá-lo até essa viagem. Então, nesse sentido, Paulo faz uma apresentação. Ele vai argumentando sequencialmente. Nós temos visto ao longo desse mês alguns textos, se você prestar atenção, eles estão sendo sequenciais. Romanos 1, Romanos 5, hoje a gente está chegando
que trata sobre justificação pela fé. Paulo, ele quer explorar o que acontece conosco a partir do momento que nós somos alcançados pela graça de Deus. E quando nós somos alcançados pela graça de Jesus, entra aí uma terceira pessoa, um terceiro personagem em ação, que é o Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo faz em nossas vidas começa, a partir daqui, a ser foco da fala de Paulo. E você deve bem saber, Romanos 8 é o clímax da carta, né? Ele está unindo aqui justificação, o argumento dele, santificação. Então, justificação é um ato da graça por meio de Cristo Jesus. Nós temos então a santificação, que é um ato do Espírito Santo em nossos corações, em nossas vidas. Então, após mostrar que somos justificados pela fé, no capítulo 3 até o capítulo 5, e libertos do pecado, ele fala isso no capítulo 6 e 7, Paulo agora afirma que em Jesus não há condenação. Aqueles que estão em Cristo Jesus não há condenação. Ele sela a segurança do crente. E o capítulo 8, ele destaca a obra do Espírito Santo que vivifica, que santifica, que confirma a nossa adoção como filhos de Deus. O Espírito nos guia, intercede por nós e garante a nossa futura glorificação. Romanos 8 aqui também assegura algo para a gente muito precioso, que é a soberania de Deus na salvação. Ou seja, os eleitos são guardados no amor de Deus e nada pode separá-los do amor de Cristo. E essa verdade, ela deve consolidar e fortalecer a nós nas nossas lutas diárias, nas nossas lutas cotidianas. Romanos 8 é um capítulo muito importante para nós. Quando você estiver com medo, com receio, com dificuldade, leia ele. Leia ele, olhe no espelho, repita ele para você. Alguns dizem que é de fácil leitura, mas há controvérsias. Ele é tudo menos fácil. Mas se você tiver dificuldade, ler uma linguagem mais simples, não tem problema. Por quê? Porque é denso teologicamente falando. Mas ele anima o nosso coração e faz com que a gente possa enxergar uma perspectiva de Deus que nos acompanha. Mas não somente nos acompanha na nossa vida, mas não nos abandona. A gente pode ver a forte mão de Deus estando conosco todo o tempo, como nós cantamos. E nesse sentido, eu gostaria de pensar com você, apesar de ser denso teologicamente, então hoje a gente tem mais um tratado teológico, né? Eu espero tentar fazer com que ele faça sentido na sua vida cotidiana e como algumas doutrinas tão caras para nós reformados estão aqui, eu quero pensar com você que uma vez que nós somos alcançados pela graça de Deus, acontece em nós um processo de renovação. Nós somos feitos novas criaturas, nós somos feitos novas pessoas. E essas novas pessoas vivem um novo tempo, um tempo diferente do que nós vivíamos antes. Esse é um grande desafio para nós. Antes, nós vivíamos sem nenhum relacionamento com Deus. Nós estávamos mergulhados nos nossos pecados, mas agora em Jesus Cristo, céu e terra se encontram. Então, nesse sentido, nós temos acesso a Deus por meio daquilo que Jesus Cristo fez. E essa nova vida agora é guiada pelo Espírito Santo. Então, Paulo, ele começa aqui a falar muito do que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Do efeito da habitação do Espírito Santo em nós. Ele afirma que quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo nos cela. Esse Espírito que nos cela, o que ele faz em nós então a partir disso? Ele nos dá a segurança de que nós sempre estaremos no raio de visão de Deus. Mesmo que a gente não sinta. Deus está lá. Ele está nos vendo. E reforça a nossa missão de vivermos em função da glória desse Deus e de nós sermos instruídos
Deus e sermos instrumentos desse Deus para que a gente possa também renovar o mundo à nossa volta, renovar os nossos relacionamentos, renovar o nosso coração. E eu queria pensar com você, então, a primeira trecho desse texto que nós lemos, né? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. De que condenação a gente está falando? Nós estamos falando aqui da condenação justa por causa do pecado. Esse pecado que foi resolvido por Cristo Jesus quando Ele nos justificou na cruz. Dizer, tá bom, mas o que é justificação? Vale sempre lembrar, é a justiça de Jesus Cristo, a fidelidade de Jesus Cristo, a obra que Jesus Cristo fez na cruz, sendo creditada, imputada a cada um de nós. Vamos lá. Então, aos olhos de Deus, nós agora somos revestidos da justiça de Jesus Cristo. Quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus Cristo na cruz, sem pecado, derramado pelos nossos pecados. Sendo assim, não há condenação. Ou seja, nós que estávamos condenados ao juízo, condenados ao inferno de fato, agora não temos mais esse perigo, essa possibilidade. É isso que Jesus faz na cruz. Não há mais nada que possa nos condenar. Não há mais nada que possa tirar essa posição da gente que foi dada por Jesus Cristo. E isso vem por meio de Jesus Cristo, não é pelo que a gente faz ou que a gente possa fazer. Não é por causa das nossas obras. Por isso que nesse sentido, como presbiterianos, nós entendemos que salvação não se perde. Porque a gente não conquistou ela. Quem conquistou foi Jesus. E se Ele conquistou e Ele deu, como eu posso perder? Se é dele. Porque não vem por meio da minha obediência à lei, de eu fazer tudo certo. Não é isso. A lei é boa, Paulo afirma isso. Mas nós não conseguimos obedecer à justa lei de Deus por causa da nossa limitação do pecado. A gente não dá conta. E a gente precisa admitir que não dá conta. Então a lei que foi dada para que nós conhecêssemos a vontade de Deus, e a lei que era para ser vivida, para que nós pudéssemos viver segundo a vontade de Deus, pelo fato da gente não conseguir cumprir a lei, o que essa lei faz com a gente? Nos condena. Já que eu não consigo cumprir, ela mostra o quanto eu sou miserável, o quanto eu nada posso fazer, porque eu estou andando certo, de repente, paf, em qualquer área da sua vida. Então, a lei, ela aponta o dedo para a gente e fala, ó, você está errado nisso, naquilo outro. É isso que a lei faz. Ela é boa, só que por causa do nosso pecado, ela mostra, fica evidente ainda mais o nosso pecado. E nós estamos falando aqui da nossa inclinação pecaminosa, que todos temos. Quando Paulo fala de carne, ele basicamente está falando do nosso antigo ser, das nossas inclinações mais normais como pecadores. Ele não está falando aqui da carne no sentido só de sexualidade, como alguns pensam, tá? Carne é a nossa natureza pecaminosa. Então não diz respeito só à área sexual, mas a todas as áreas da nossa vida. Então nesse sentido nós não vivemos mais segundo a carne, porque se aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, a partir de agora nós vivemos uma nova vida, uma vida guiada pelo Espírito. E que vida é essa? Se o crente que vivia pela carne agora não vive mais, né, pela carne, ele passa a ser movido, a ser guiado, a ser preenchido pelo Espírito Santo. Então aqui nós temos bem delimitado o ministério do Espírito Santo em nós. Nós temos a doutrina da justificação. O quê? Jesus tomou o meu lugar, o justo lugar de morrer pelos pecados, que seria justo para nós, não era justo para ele, porque ele não tinha pecado, mas ele toma isso e nos dá. A condenação então foi removida de forma definitiva daqueles que são eleitos, daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então, nós que fomos revestidos do perdão de Deus, nós precisamos crer que nós somos perdoados e crer que não há nenhuma condenação para nós. E
tomou os nossos pecados, ele foi condenado no nosso lugar. Ele pagou o preço que era nosso, pelos piores pecados possíveis e imagináveis. Então não existe sobre nós mais essa culpa e essa condenação. Esse é o efeito da justificação das nossas vidas. Então a gente precisa andar leve. Mas, convenhamos que a vida cristã não é só a justificação. Ela é um começo. É um grande começo. É um ato pontual. Aceitei Jesus, fui considerado justo diante de Deus. Então, quando Jesus nos alcança, Ele nos justifica. E aí começa a nova vida. Mas eu queria pensar com você que essa nova vida é cheia de percalços. É difícil. Ela tem uma extensão para além do momento que a gente começa a vivê-la. Além daquele momento, né, que os nossos olhos foram abertos, que a gente entendeu que Jesus é o nosso Salvador. E aí, a partir desse momento, a gente é colocado automaticamente num processo muito longo, que vai até o último segundo da nossa vida, que é o que nós chamamos de santificação. Por quê? Porque a nossa natureza ainda continua pecaminosa. O pecado está ali, batendo na porta. E o Espírito Santo dentro de nós, né? Não adianta bater, eu não vou deixar você entrar. Essa é antiga, hein? Essa denuncia a idade do pregador. Só que o que acontece? De vez em quando, a gente dá um olezinho nesse Espírito e vai lá e abre a portinha. E aí o frio entra, né? Aí o pecado entra. Só que esse Espírito vai lá e limpa de novo e manda embora. O fato é que, então, essa santificação, esse processo, nada mais é o quê? De nós sermos moldados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. De ter o Espírito Santo trabalhando na nossa vida de dentro para fora. Dia após dia, segunda a segunda. E gradativamente, então, a gente vai sendo transformados naqueles que antes pertenciam à natureza carnal, mas que agora pertencem à natureza do Espírito. Ou seja, nós vamos sendo transformados pelas virtudes do Evangelho. E eu queria pensar com você que não faz sentido ser justificado e continuar vivendo a mesma vida. Por isso que a gente fala, vem como está. O amor de Deus é tão grande que Ele não vai nos deixar continuar como estamos. É Ele quem vai fazer dentro da pessoa a transformação necessária. É esse Espírito. Então, o Espírito Santo que está em nós, ele tem uma grande tarefa. E bota grande nisso. Uma extensa tarefa por toda a nossa vida. Porque nós não vivemos então segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse é o grande segredo da vida cristã, né? De buscar. Então, a gente vive guiado pelo Espírito. Eu queria pensar com você que, diferentemente da salvação, que não há nada que a gente possa fazer, a santificação é justamente uma sinergia. A gente trabalha junto com o Espírito. Ou seja, a gente também tem que querer isso, a gente tem que pedir isso. E esse Espírito vai colocando no nosso coração essa vontade. E essa transformação diária e cotidiana, ela vai acontecendo. Só que é um passo de cada vez. Às vezes é 2 passos para frente e 1 para trás. Às vezes é 2 passos para frente e 3 para trás. Todos nós já sentimos isso na pele. A gente tem a sensação de que a gente está indo tão bem, aí a gente regride um pouco. Fala, pô, estava conseguindo. E quando você passa assim, um certo tempo, né? Mas que você olha para trás e avalia a sua vida, desde que você aceitou Cristo até aqui, você vai vendo o quanto Deus mudou a sua vida. O quanto a sua relação com outras pessoas também foi moldada por esse Espírito. O quanto sua personalidade melhorou. Sim, eu ainda estou fácil, mas antigamente era muito mais fácil. Eu ainda brigo, sou briguento, mas antes, olha, eles não podiam nem olhar para o torno para mim. Eu já estava rosnando. A gente vai percebendo que, olha, antes a minha vida era uma bagunça, era um caos. Não tinha parceiro fixo. Não, agora eu estou melhorando. Deus está colocando em mim realmente um amor próprio, uma validação.
Deus. E a gente vai nesse processo realmente vendo o quanto Deus vai transformando a gente. Então, esse milagre que acontece em nós, que é constante, é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E o Espírito Santo nos ajuda, ele nos guia. O Espírito Santo em nós é a garantia dessa nova vida. Livre da tirania, livre do domínio do mal, livre da escuridão e do caos. Ou seja, nós temos a santificação como evidência da justificação. O Espírito nos capacita à obediência, porque normalmente a gente não quer obedecer, não. A gente quer seguir as nossas vontades. Lembra que quando ele começa, a gente não leu todo o capítulo 1, mas se você ler depois lá, ele vai falar que aqueles que o Espírito não habita, ele deixa nascer as suas próprias vontades, ao seu caos interno. Deus abandona a pessoa em si mesma. Agora, aquele que é salvo, não, o Espírito Santo está ali. Você pode, às vezes tentar até apagar esse Espírito, mas ele está lá. E ele chega uma hora que não tem jeito. Na hora que esse Espírito te abraça, te pega de jeito mesmo, não tem como. E aí, toda a argumentação aqui de Paulo, nas diversas fundamentações que ele vai fazendo, vai na direção de demonstrar que aqueles que andam segundo a carne são determinados pela carne. Tem a morte como seu fim. São, por isso, inimigos de Deus. Como a gente viu no verso 7. Não podem agradar a Deus, até querem, às vezes até tentam, mas não conseguem. Por quê? Porque a carne abusa da lei para perverter o seu sentido original de expressão de boa vontade de Deus, transformando-a no meio de levar o ser humano a agir justamente contra a vontade de Deus. É aquela pessoa que usa a lei a seu favor, mas não glorifica a Deus. Sabe usar muito bem a lei, só que não é para a vida, é para a morte. A santificação, então, ela evidencia que nós somos pessoas justificadas. E nesse sentido, que nós somos pessoas lavadas e transformadas, que nós somos feitos novos, como está lá em 2 Coríntios 5,17, que nós somos em Cristo nova criatura, nova criação. E aí não é razoável que essa nova criação viva da antiga forma. Não dá, não encaixa do jeito caído de antes, não combina, não tem como. Nós não precisamos ter medo da condenação, certo? Porque a condenação já foi resolvida. Cristo pagou o preço, mas aquilo que de graça Cristo fez tem um preço ao longo da nossa vida. Ninguém foi salvo a troco de preço ou de esforço, mas essa graça não foi barata, como diria Bonhoeffer. Então, nesse sentido, tem hora que a gente tem que largar a mão de ser preguiçoso e sem vergonha e tomar vergonha na cara. Não dá para a gente estar em Cristo e continuar pecando como antes, porque às vezes é porque a gente escolhe esse caminho mesmo. É bom, só que não glorifica a Deus. Então as pessoas pensam, eu fui salvo pela graça, então eu posso viver de qualquer jeito. Não dá, não combina. Então a santificação é a evidência da justificação. Eu quero mudar essa vida, não dá para ficar igual. Então, a gente foi salvo de forma imerecida, mas uma vez que nós somos salvos, nós temos responsabilidade quanto à nossa santificação. Realmente a gente precisa sim entender que a santificação é algo que o Espírito Santo promove dentro da gente, mas é algo que a gente coopera. Para a salvação, ninguém coopera em nada. Não tem o que a gente possa fazer. Uma vez salvo para sempre e pronto. Mas a obediência não é algo automático. É um caminho constante na mesma direção, como diria Eugene Peterson. E às vezes é difícil. Obediência passa por nós, mas às vezes é difícil obedecer. E eu espero que o Espírito Santo te ajude nesse sentido. E afinal, é junto com esse Espírito que a gente possa viver a experiência de hoje ser um pouquinho melhor do que ontem.
É por causa desse Espírito que está em nós que amanhã a gente vai ser um pouquinho melhor do que hoje. Para a graça de Deus. Tudo em função do que o Espírito Santo está fazendo em nós. Então, Calvino diria que essa doutrina é notável. Quando ele comenta, a carta aos Romanos, ele fala isso, ele fica perplexo, que embora todos os crentes ainda estejam carregados de pecado, não obstante são libertos da culpa. E ele vai afirmar, que a justificação consiste em que nós somos absolvidos perante Deus, não por causa da nossa própria justiça, mas pela justiça de Cristo. E aí eu queria pensar que a partir desse momento, então, que a justiça nos é dada, nos é imputada, nós temos a obrigação de viver de uma forma diferente. Ok. Nós temos a obrigação de viver uma vida cheia do Espírito. E nesse sentido, voltando à nossa temática, de nossa igreja, nossa casa, é aqui na igreja, na comunidade de fé, que a gente é relembrado. Domingo após domingo. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa é a verdade revolucionária do Evangelho. Somente Jesus Cristo salva. Somente Jesus pode fazer com que a gente se sinta em casa. Somente Jesus Cristo pode ser suficiente para nós. Infelizmente, essa verdade, ela se torna para algumas pessoas motivo de tentação. Para outros, motivo de autossuficiência. E autossuficientes se tornam aqueles que, podendo mostrar sinais evidentes da presença espetacular do Espírito Santo em si, fazem justamente ao contrário. Se o Espírito Santo habita, a pessoa agora tem que ser extremamente correta. Se ela não é correta em todas as suas áreas, ela vai para o inferno. Sendo que a pessoa mesmo não é. É muito sério isso. E é importante a gente pensar, será que realmente o Espírito Santo habita em alguém que é autossuficiente, que queira ser, que está sempre apto para ajudar as outras pessoas? E eu falo isso para a gente como reformados, porque a gente muitas vezes tem essa presunção de achar que a gente está correto em tudo, que a gente vive cheio do Espírito, porque afinal o que a gente vê por aí ser cheio do Espírito é um espetáculo. O espetáculo não é prova, assim como uma vida extremamente correta não é prova. E aí é o desafio para a gente, que vive pelo Espírito da carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. E a gente viu que até coisas boas podem se tornar ídolos na nossa vida. Em última instância, até a religião pode se tornar um motivo carnal para nós. Então é muito importante nós pensarmos como nós vivemos a nossa fé. Se a gente está vivendo na carne e no Espírito, não é só pelas manifestações exteriores do Espírito, mas o que nós temos no nosso coração. Se não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, a gente vive uma vida transformada pelo Espírito. Esse Espírito que habita em nós, ele deseja que outras pessoas também sejam alcançadas, que outras pessoas entendam a maravilhosa graça que houve sobre nós. E nesse sentido, o Espírito que está em nós é o Espírito que promove o quê? Vida. Precisa gerar vida. A nossa religião precisa gerar vida. A nossa forma de viver precisa gerar vida. Os nossos relacionamentos precisam gerar vida. Por quê? Porque salvação é vida. Pecado é morte. É uma conta simples. É simples de ver. Toda vez que a gente se submete ao pecado, nós estamos inclinados à morte. Cada vez que você vive de acordo com o Espírito, você está inclinado à vida. E a mentalidade da carne, então se a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, a presença do Espírito Santo em nós gera vida. E uma vida de paz. É um princípio para nós também. Será que no nosso coração a gente está em bem, a gente está em paz? Paz aqui vai além de um sentimento, tá? Seria a certeza de que tudo está regularizado. Essa paz é aquela que você pode pensar numa situação ímpar que você esteja vivendo, que você fez tudo o que tinha que fazer. Você foi até o seu
É mais ou menos aquela paz que a gente sente quando a gente recebe o pagamento, consegue quitar todas as nossas contas e a gente sabe que está tudo bem, não está devendo para ninguém. Está tudo regularizado. Tem paz. Você está tranquilo. Está tudo certo. Não tem o que temer. Então, a ideia é essa paz mesmo. Essa paz com Deus é essa paz que Paulo falou lá em Romanos 5, que justificados mediante a fé temos paz com Deus. Não existe sentimento melhor do que ter a convicção que entre você e Deus está tudo bem. Está tudo ok. E esse sentimento é um sentimento que vem da ação do Espírito Santo na nossa vida. Continuamos pecadores? Continuamos. Todo mundo aqui é pecador. Mas o que Cristo fez em nós, de nos revestir com a sua justiça, de nos conceder perdão diário, faz com que a gente tenha a ideia, a convicção de que mesmo sendo pecadores e imperfeitos, Deus olha para nós e nos ama. Nós, imperfeitos que nós somos, Deus olha para nós e vê aquilo que Cristo fez por nós e para nós. Ele vê Cristo em nós e Deus fala, está tudo bem, para esse aí não tem mais condenação. A gente está em paz. É para glorificar. É esse sentimento que eu quero convidar você a pensar quando nós podemos dizer que nós estamos na nossa casa e que a gente pode se sentir em casa. É aquela ideia que a gente está na casa do Pai, né? A gente se sente em paz, a gente está na igreja, a gente está acolhido, que a gente possa fazer dessa igreja realmente um lar para aqueles que chegam, que seja um local de acolhimento, de graça, onde apesar dos pecados, nós somos perdoados, somos cristãos redimidos e a gente pode caminhar junto. E além disso, essa santidade, como diria John Stott, né, é fruto da graça trinitária. É o Pai que envia o seu Filho ao mundo e o seu Espírito nos nossos corações. E aí eu queria seguir para o final com algumas aplicações mais práticas, né? Primeiro, o Espírito acompanha cada um de nós durante toda a extensão das nossas vidas. E Ele garante a ressurreição para uma vida nova lá no final. Ele faz o serviço completo. Aquele que começou a boa obra em nós, um dia vai terminar. Nesse sentido, por isso que nós precisamos de viver de acordo com esse Espírito e não viver de acordo com a carne. Nós precisamos pensar e ter a nossa mente moldada pelas coisas do Espírito, na vontade de Deus e não na nossa vontade. É difícil? É. Muito difícil. É a coisa mais difícil que a gente vai fazer durante toda a vida. Não é só a gente instalar um aplicativo diferente na nossa mente. É mudar tudo. É mudar o sistema operacional, às vezes. É a carcaça, sabe? É mudar a nossa vida. Para que esse novo sistema, né, de santificação ele rode de forma plena na nossa vida, às vezes a gente tem que jogar tudo que era antigo fora e começar do zero de novo. Viver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus é desafiador. E a gente precisa abraçar esse processo com dedicação. E não esquecer que o Espírito Santo está com a gente. Segundo, vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o que? O Espírito que os adota como filhos. Todos nós em Cristo Jesus somos adotados como filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E nesse sentido, nós não somos filhos naturais. Jesus Cristo é. Nós somos filhos adotivos. Quem fez essa adoção? O Espírito Santo. Nesse sentido, o Espírito Santo, então, nos adotou, nos deu esse Espírito para que realmente a gente não seja mais escravizado, mas esse Espírito que nos adota e diz, né, em outras traduções fala Abba Pai, é como se fosse a
que nos adota como filhos de Deus. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quem testemunha que você é filho de Deus? Quem te dá a garantia? Quem te dá a certeza de que você é filho de Deus? O Espírito Santo. E às vezes a gente negligencia tanto essa pessoa da Trindade. É o Espírito Santo que está lá, que incomoda a gente quando a gente peca, quando a gente faz um negócio que não está de acordo com a vontade de Deus. Terceiro, filhos de Deus vivem a identidade de filhos de Deus. Você pode não gostar, mas geralmente você é a cópia do seu pai e da sua mãe. E quem é filho é o quê? Legalmente falando, herdeiro. Tem diferença de filho adotivo e filho natural diante da lei? A prerrogativa da herança é a mesma. E quantos filhos adotivos você já conheceu que podem não ter? Eu lembro de um casal, eu não sei se eles estão aí no Jardim das Oliveiras, a Vivi e o Darley, eles adotaram o Luan. Os dois eram brancos e ele era negro, só que você olhava para ele, você sabia que ele era filho dos dois. Os mesmos trejeitos, o mesmo sorriso. Mesmo filho adotivo, você olha e fala, não tem que ser adotivo. Você já deve ter tido essa experiência. Então, nesse sentido, até a gente que é adotado, com quem que a gente precisa se parecer? Com Deus. Se a gente é filho de Deus, se a gente se parecer com o filho com o diabo, é uma coisa errada. O Espírito Santo não habita em nós. É sério isso. Porque diante da lei, filho natural e filho adotivo não tem diferença. O processo pode ser diferente. Mas, uma vez que a gente recebeu esse status de filho de Deus, a gente não somente participa da família, mas também participa da herança. Se somos filhos, então nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nesse sentido, nós somos, Jesus é o nosso irmão mais velho. Mas Gisele, tá bom, tem direito à herança. Que herança que é essa? Que herança que é essa? Que tipo de herança nós, como filhos de Deus, podemos esperar e receber? Se nós somos filhos de Deus e cordeiros com Cristo, a realidade é que nós recebemos como herança não somente a glória, mas adivinha, o sofrimento também. Se Cristo sofreu como cordeiros, nós também sofremos. E aqui não é para romantizar o sofrimento não, tá? Tem sofrimento que é injusto e que não é para a gente estar sofrendo não. O fato é que o próprio apóstolo Paulo disse que resta para a igreja cumprir aquilo que Cristo deixou como parte do seu sofrimento. Então existe uma parcela do sofrimento de Jesus que a gente ainda vai ter e que a gente vai viver na nossa vida como filhos de Deus, justamente por causa do pecado que habita em nós, porque Jesus tomou sobre si o nosso pecado, ele sofreu por causa do pecado, e a gente sofre por causa do pecado, não sofre? Sofre doença, sofre injustiça, sofre dificuldade, a gente ainda sofre, porque o pecado está aí, ele ainda não foi eliminado, mas um dia será. Um dia será. Primeiro vem o sofrimento, depois vem a recompensa. Eu sempre falo para Esther, primeiro a obrigação, depois a diversão. Que a gente possa lembrar disso. Quando a gente estiver sofrendo por causa do pecado, por causa das demandas, inúmeras demandas que a gente tem na nossa vida, a gente lembra que, olha, Senhor, me ajuda no meu sofrimento. Eu sei que o Senhor sofreu muito mais que eu, mas o Teu Espírito está comigo, eu sou Teu filho. Obrigada por o Senhor estar comigo, eu não estou sozinho. E às vezes a gente olha, a gente não sente, a gente não vê, mas a força do nosso Senhor está conosco. E a gente pode glorificar, Santo, Santo, Santo Ele é, porque Ele há de vir. Então, terceiro, nós vivemos para a glória de Deus. Deus, Ele compartilha parte da sua glória para que nós possamos viver. Porque também se for só sofrimento e desgraça, ninguém merece. É difícil, né? Diferente do que muitos pensam, o Novo Testamento não é. Você não vai receber essa recompensa só quando chegar ao fim do mundo.
que é a consumação do reino de Deus, que nós vamos governar com Cristo, mas não nesse sentido do governo humano que a gente pensa. Tem muito mais coisa que a gente não entende, que é mistério. Mas o fato é que nós participamos de algo que Deus vai permitir a gente tomar parte e que vai ser muito melhor. Nesse sentido, nós temos uma dívida de gratidão, não mais de escravidão. A gente não precisa mais ficar com medo. Tem gente que ouve Apocalipse e já fica apavorado. Como filho de Deus, a gente tem que ficar feliz. Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Porque Ele vai acabar com o sofrimento, não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto. As coisas antigas vão se passar de vez, tudo vai se fazer novo. E novo no sentido muito melhor do que a gente tem hoje. A gente vai encontrar os nossos queridos, a gente vai estar num grande banquete. Então, não tem por que a gente ter medo. Não tem porquê. A gente não deve, então, nesse sentido, viver pela carne. A gente deve ser grato, porque a gente tem uma imensa promessa maravilhosa. Porque se a gente tem alguma dívida com Deus, é de gratidão. Porque a gente já pode viver um pouquinho disso aqui agora. Quando a gente ora, quando a gente busca Deus, quando a gente participa dos meios de graças, quando a gente celebra a mesa do Senhor, quando alguém é batizado, quando a gente canta, quando a gente louva, quando a gente está ali um com o outro, quando a gente faz parte da família da fé, quando a gente está em casa. Eu espero que você se sinta em casa na igreja. E por último, não menos importante, quer viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é viver honrando a esse Deus que é nosso Pai. Em imitação a esse Deus que é nosso Pai. Quando a gente é criança, a gente quer geralmente ser a profissão que o nosso pai quer, é nossa mãe, as nossas referências. Então, nesse sentido, né, em resposta a esse Deus que é Pai, a gente deve honrá-lo, a gente deve glorificar, a gente deve viver o quê? Em obediência. Porque pensa comigo, né, a gente viu aqui as crianças indo lá para o fundo. A Estherzinha adora uma traquinagem. Se a criança fizer alguma coisa errada, quem leva a culpa? A mãe e o pai. Por isso que tantas vezes o nosso testemunho é falho. A pessoa não pensa, não sei o que você escuta depois disso que é crente? Quem que a gente está envergonhando quando a gente vive pela carne, dizendo que crê em Deus e que é filho de Deus? O Pai. Mesmo vai falar assim, não, pastora, mas olha, eu explico 20 vezes a missão de casa, mas meu filho vai lá e faz. Não interessa. Se acontecer alguma coisa com o seu filho, enquanto ele é menor, você é responsável diante da lei. Vai conselho tutelar, vai lá na sua casa, você tem que resolver, não interessa. Então, é importante a gente pensar, é o pai que arca com as consequências, mesmo o pai não tendo culpa nenhuma, porque às vezes não tem. Mas o fato é que, você percebe o que a gente está falando, quanto que é maravilhoso isso, porque se todos nós somos filhos e filhas de Deus, e o Espírito Santo habita em nós, não é apenas para que a gente possa usufruir de um passe para fazer parte da igreja, um clube legal, não é isso. Não é você ter um cartão de crédito Black, Master, Power, Diamante, que vai te dar acesso a benefício. Não é isso. É você viver essa realidade aplicada no seu cotidiano. E o cotidiano mostra, ele evidencia o quão transformado está o nosso coração. Se a gente é filho de Deus, ou se a gente não é. Se a gente está no processo, ou se a gente não está. Porque a gente erra, a gente vai lá, pede perdão e a gente começa de novo. Esse é o processo. E vai ser até que Cristo venha. Nesse sentido, que o Espírito Santo que vive em você, que habita em você,
possa realmente te dar essa convicção de seguir firme na santificação, para que você possa glorificar o nome de Deus. O Espírito Santo quer continuar uma obra duradoura na nossa vida. Não é só para esse momento, mas é para todos sempre. Que a gente possa realmente ficarmos firmes, louvar e bendizer o Senhor através das nossas vidas. E não nos esquecermos que nessa casa não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é filho, você é filha, você foi adotado, você tem herança, você tem promessa. Não é só para essa vida, não é só para agora. Que Deus nos fortaleça e que nós possamos louvar e bendizer a esse Deus em espírito e em verdade.